Muito bem, minha gente, estamos de volta com o último bloco de hoje, sexta-feira, aqui pela Terceira Via TV e abordando, evidentemente, o jogo de amanhã do Goytacás com Olaria no Arizão. O jogo vai começar às 15 horas e 30 minutos, né? Muito sol, realmente um calor muito grande. E o do Americano também, depois de amanhã, domingo, né? Garotada que joga a preliminar. Essa garotada sofre, hein, Fernando? Sofre, mas a gente sabe que sempre foi assim, né? O time de juniores americano está com dificuldade em escrever todo o seu quadro titular, perdeu de 2-1 na partida de estreia contra o Duque de Caxias, fez 1-0 e não soube segurar o resultado. E tem um senhor lá, só que tem um senhor lá que dá assistência lá à equipe de juniores. Não, é que tem uma distribuidora de água e que ele... É o Silvio da Lacqua. Toda hora está lá jogando água. Dá um apoio muito grande. Muito Aliás, bom. A estrutura hoje da base, poucos clubes... Lacqua. Poucos clubes têm. E, lamentavelmente, no jogo contra a equipe do Barcelona, a mesma situação vivida no confronto contra o Duque de Caxias se repetiu. O americano abriu o placar e acabou permitindo a vitória da equipe adversária por 2-1. Olha, eu não vejo necessidade dessas partidas dos profissionais começarem às 3h30. Eu também não. Você pode fazer com que nesse período em que a alta temperatura prevalece, fazer com que os jogos comecem às 4 da tarde. 16 horas. Você daria também um tempo maior de descanso, né, para a própria preliminar. Porque é duro você começar um jogo, vamos dizer assim, 1h30 da tarde. 1h30, começa 1h30, né? Você pode começar às 2 da tarde. 2 da tarde. Ainda assim, há uma situação que põe os meninos em sacrifício. Exatamente. E o jogo de fundo um pouco mais tarde. Isso. Mas são normas que são discutidas em arbitrais, os clubes aceitam. O grande problema deles, o medo, é o seguinte, que podia fazer o seguinte, nesse período de que está terminando o verão, 3h30, depois 4 horas, depois você baixa. Por causa da luz natural, que muitos clubes não tem eu digo sempre aqui que, apesar de eu estar com uma idade assim um tanto ou quanto avançada, mas não fui ainda agredido ou atacado pelo alemão chamado Alzheimer. Então eu me lembro que você me contava uma história que você me contou de um jogador do americano uma vez, que jogando sob um sol terrível, não sei aonde, foi fora de campos, que um jogador da equipe de juniores do americano, não sei em que ano foi, se sentiu mal, teve que ser levado para o hospital. Porque é uma situação complicada. Porque o jogador, pega um exemplo, dependendo da situação, não vou nem colocar... O jogador não vai nem almoçar antes do jogo. Tem jogador que não almoça. Às vezes tem time, né, tem clubes que a alimentação do jogador, né, não tem concentração. Às vezes ele não tem nada para comer em casa. Ou a alimentação do dia dele é muito fraca, vai passar mal, não vai aguentar. Com sol. Vou falar uma coisa para vocês com toda a sinceridade do mundo. No jogo do Goytacás, com aquele sol que estava fazendo, até chegar a social com aqueles lances da arquibancada, eu penei para chegar. Por quê? Não faz exercício, não leva, né, muito a sério. Agora você imagina você jogar futebol. Mas está acostumado. Está acostumado, mas não deveria acostumar. Com jogar certeza. Com um sol desse. E aqui nós temos a cultura dos jogos, de todas as competições que a Federação do Rio promove, nós temos a cultura do horário da tarde, do uso do horário da tarde. Sim. Porque você observa, por exemplo, em São Paulo, as competições de terceira, segunda e quarta divisão, porque lá tem até a quarta divisão. Domingo pela manhã. Sem dúvidas. Que o sol está mais brando, ainda até chegar, já deu tempo, sabe? E eu digo mais, é até interessante você tentar implantar isso aqui na nossa região como alternativa, porque o torcedor tem a chance de almoçar em casa, descansar e ainda acompanhar os jogos que a televisão oferece. É verdade. Eu fiquei surpreso com o público no jogo do americano contra o Duque de Caxias, porque nós tivemos naquele domingo, no horário das 4 da tarde, vários clássicos de campeonatos estaduais, correto, passando pela televisão. Mas agora você acredita, Fernando, que depois dessa vitória do americano,
o público ainda vai ser maior no próximo jogo com a América? Vai ser maior, sim, mas a diretoria do Americano ela tem que ser mais atirada na forma de agir com relação à solicitação de ingressos. Me disseram... 550 ingressos para o jogo contra o Duque de Caxias, 2h. É porque nós só fomos tomar conhecimento depois. Que me parece virou que um desespero ali à frente do Arizão, porque os torcedores estavam ociosos, querendo entrar, não conseguindo. Agora, Fernando... Ficou ali uma cobrança em torno do presidente Luciano Viana, quase que deu uma confusão. Então agora foi feita uma solicitação de 950 ingressos e desde terça-feira o Americano colocou os ingressos à venda a R$20 e após a vitória contra o América, aliás, contra a equipe do Barcelona, eu acredito que agora o torcedor se motivou mais para acompanhar esse jogo contra o América. Na verdade, eu acho que a diretoria, a própria diretoria do Americano, não esperava um número tão alto de torcedor, né? Pela média de público que dava fora de casa, claro. Quando o jogo, quer dizer, o jogo era dele, mas era em Cardoso que não poderia rodar muito, que era mais longe. E tem um detalhe. Quando se pede uma carga superior a 1.000 ingressos, né, você tem uma taxa com um aumento de 20% em torno dos bordeiros. É verdade. Tem que pagar mais. Tem que pagar, de acordo com... Parece que quando tem 2.000 ou 1.500 pessoas, você tem que ter duas ambulâncias. É verdade. É banco de futebol do estado do Rio de Janeiro. É verdade. E o mais interessante, e agora... Para o torcedor do Americano também, vira aquele desafio. Porque ele joga um dia depois do Goytacás e o torcedor do Americano quer fazer o quê? Deu 2.000 no Goytacás, nós queremos botar 3. Aquela rivalidade saudável, que tem que acontecer, que fica bonito essa rivalidade saudável. Então o torcedor, a diretoria, no primeiro momento, não acreditou. E a partir de agora, principalmente depois da vitória de ontem, claro que o torcedor do Americano vai ter oportunidade sim de um jogo e prestigiar e incentivar o time do Americano, que eu acho muito interessante, muito bom, e eu acho que foi uma decisão super acertada que facilitou para o torcedor poder assistir o jogo do Americano aqui em campo. Agora esse negócio de horário, de 1h30, de 3, o Davi, por exemplo, eu já conversei lá com o Marcinho, presidente do campus. Davi, quando jogava no juvenil do Americano lá, e jogava 10 horas da manhã, 9 horas, não tá dizendo nada. Um detalhe que eu gostaria de acrescentar, que está sendo feito agora de uma maneira muito diferente, porque a gente não via isso antes no Americano, não via. Hoje, o departamento de marketing do clube faz um trabalho de divulgar o Americano nas escolas, da rede pública, municipal, estadual, da rede particular. O Americano lançou no jogo contra o Duque de Caxias um grupo de recepcionista, né, com meninas bonitas, recebendo a torcida. Muito bom. Houve distribuição de bandeirinhas e parte desse grupo trabalhando na venda da camisa retrô. Isso mesmo, nós fizemos uma matéria lá no Boulevard, lá, essa matéria foi com eu vi várias pessoas, né, como o Paulo César Barreto, o Paulo Máquinas, chegando com o genro dele, o Renê, que foi atleta do Americano, comprou uma camisa retrô. Isso é importante. Isso é muito importante. A adesão do torcedor hoje ao trabalho que a nova administração do Americano vem realizando foi vendida no estádio. Muito boa. Foi vendida no estádio e isso é importante. Claro. Na verdade, proximidade com o torcedor. Fernando, a interação com a comunidade, eu falei isso, entrevistei o Luciano, entrevistei o Kiko lá no Boulevard Shopping e entrevistei também o zagueirão do Americano, excelente zagueiro aquele menino, né? Muito bom, capitão do time do Americano. Ramon. Entrevistei a Cléo também, que estava lá como modelo com a camisa retrô. Foi uma entrevista sensacional. Depois eu vou mandar, inclusive, já o DVD para que eu prometi ao Luciano. Só para encerrar, o que aconteceu com o Americano? O departamento de marketing chegou num momento muito bom em que o presidente também abriu as portas do Americano para a torcida. Até então o Americano era... né, o torcedor não assistia treino, né, era uma dificuldade muito grande. E agora não. O torcedor está podendo acompanhar treino, está tendo muito mais informação. Basta lembrar aquele episódio vivido naquele clássico no sábado que antecedeu ao clássico do Americano contra o Goytacás. Não foi aquele disputado em Macaé, não. Não, eu sei, foi o de Foi disputado aqui em Campos. 2013. Vencido pelo Goytacás por 2-1, que
A direção do Americano, naquela época, que não é a atual diretoria, proibiu a entrada da imprensa e da torcida no coletivo que antecedeu o jogo contra o Goitacazes. Muito bem, nós vamos encerrar o programa porque já foi para o espaço horário, o nosso tempo, né? E só uma pergunta, sem comentário. Ailton, Vasco ou Flamengo no clássico de domingo? O empate, não sei. Flamengo. Flamengo? Flamengo. Muito bem. Fernandinho? Vou votar com Ailton, Flamengo. Realmente o Flamengo me parece. Eu não vou dar nem meu voto. Não quero criar contrariedade. Também, o nosso amigo. Não vou dar meu voto. A nossa esperança é o Dagoberto. Vai fazer o quê? Olha, um abraço a todos, um bom final de semana. Você que vai também para a praia, né, e voltar depois de manhã para assistir o jogo, aqui do jogo do Americano, amanhã para ver o jogo do Goitacazes. Cuidado aí na estrada aí, não beba, se beber não dirija. Um abração a todos, um bom fim de semana e até segunda-feira.